Senhor Jesus. Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Louvado seja Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e com a sua graça tem nos abençoado. Amém? Eu quero ler com os irmãos um texto que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1. Eu tentei ir por um outro pensamento, mas a gente não pode contrariar a vontade de Deus para o seu povo. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1, verso 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem crê nessa palavra, pode sentar, glorificando o bendito nome do Senhor Jesus. Amados, quando eu disse que às vezes a gente quer falar o que quer, e Deus nos conduz a falar o que Ele quer, há uma diferença muito grande. E se nós custarmos entender isso, pagamos um preço por desobedecer à voz do Senhor. E a palavra não poderia, amados, fugir da atmosfera que desde o início deste culto está sobre esta igreja. O que eu tenho contemplado aqui nesta noite é Deus trazendo um refrigério ao seu povo, é Deus encorajando o seu povo, é Deus por meio dos louvores dizendo que está conosco, que é por Ele que nós estamos aqui, que graças a Ele nós não desistimos. Então, quando nós nos atentamos aos detalhes do culto, de cada louvor, de cada saudação, nós conseguimos enxergar qual o caminho o Senhor está querendo trazer à sua igreja, o que de fato o Senhor quer derramar sobre a sua igreja. E mediante esse texto que está no livro de Josué, no capítulo 1, já muito pregado, já muito falado, sabendo-se da história de Josué e do momento que Josué passava. Um momento difícil, um momento de transição, uma mudança, podemos dizer assim, que um tanto inesperada,
Porque ainda que nós estejamos, às vezes, que nós saibamos que podemos perder um ente querido, que talvez está ali no leito de hospital, ou se encontra num nível de enfermidade grave, nós não esperamos perder essa pessoa. E porque também nós não queremos perder essa pessoa. E Josué e todo o povo de Israel acaba sendo surpreendido, por assim dizer, com a morte de Moisés, um grande líder, um grande homem, um homem que contemplou as maiores maravilhas já vistas, talvez, creio eu, por qualquer outro homem. Moisés, ele conheceu ao Senhor. Diante de uma sarça ardente, o Senhor se apresenta a ele, o chama para libertar um povo. Interessante que, a partir daí, a partir do momento que Moisés tem um encontro com o Senhor, ele nunca mais é o mesmo. Moisés entende o seu chamado, entende a sua vocação, e encorajado pelo Senhor, assim como Josué, ele sai trilhando o caminho que foi proposto a ele, libertar o povo de Israel. E isso é muito interessante. No decorrer da história, da caminhada, do ministério de Moisés, nós vamos ver Moisés indo se apresentar a Faraó, dizendo que era para o Faraó libertar o povo, para que o povo pudesse ir adorar a Deus, prestar um culto ao Senhor e oferecer-lhe sacrifício. É muito bem conhecido pelas crianças e pelos irmãos essa história, muito contada, história de livrinhos, mas uma história verdadeira e uma história de muitas maravilhas, de muitos sinais, de muitas dificuldades. Nós vemos ali Faraó libertando, voltando atrás da sua palavra, Faraó libertando, voltando atrás da sua palavra, o povo fica no impasse. Moisés ali, diante de Deus, por ordem de Deus, trazendo pragas a todo aquele povo, a todo o Egito. Louvado seja Deus. E no capítulo de número 5, do livro do Êxodo, Faraó decide aumentar a carga de trabalho do povo. O povo estava sob escravidão, sob um trabalho pesado, fabricando blocos, tijolos. Faraó decide aumentar a carga de trabalho, e agora sem conceder recursos ao povo para trabalhar. Agora o povo, além de trabalhar, o povo tem que pegar a palha para juntar o barro para poder fazer tijolos. E é interessante que no capítulo de número 6, irmão Diego, o Senhor diz a Moisés, irmã Cleide, para se apresentar ao povo. E olha que interessante, Moisés se apresenta diante do povo com uma mensagem de Deus. E essa mensagem dizia: fala ao povo que eu vou libertar, fala ao povo que eu vou tirar eles desse cativeiro com mão forte. Diz ao povo que sou eu, o Senhor, que está falando, eu vou libertar. Interessante, acredito que assim como quando Moisés narrou ao povo a fala de Deus, houve um movimento semelhante a este, de alguns glória, de alguns aleluia. Porém, a Bíblia vai dizer no versículo 9, que quando Moisés declarou isso aos israelitas, eles não lhe deram ouvidos. Olha que interessante. E aí eu pergunto, por que o povo não deu ouvido? Se Deus estava usando Moisés, pastor, para dizer que vai libertar. Chegou a hora desses 400 anos de vocês saírem do cativeiro. Irmãos, Moisés leva uma mensagem de libertação ao povo. O povo estava sob escravidão pesada. O trabalho digno tinha multiplicado. O trabalho dobrou. E Moisés vem com a mensagem de libertação. O que eu esperava na leitura, irmã Cleide, é que o povo regozijasse, desse glórias a Deus, cantasse hinos de louvor ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 9, você pode conferir, do capítulo 6 de Êxodo, que o povo não dá ouvido a Moisés. E aí eu fui olhar o texto e saber por que o povo não deu ouvido a Moisés com uma mensagem gloriosa de libertação.
E o texto vai dizer assim que o povo não deu ouvido por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Irmãos, isso me trouxe uma lição tremenda, pelo menos a mim, e eu quero aplicar ela à igreja. Irmãos, a aflição nos tira da perspectiva do propósito de Deus. Ei, entenda isso. O momento que provavelmente muitos aqui estão vivendo de angústia, de aflição e de sofrimento tem o único objetivo em fazer que esta mensagem que eu estou falando aos irmãos, para que vocês não deem ouvido. E eu quero dizer aos irmãos, não deixe que esta angústia venha tapar os seus ouvidos a ponto de você não entender que Deus quer te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Que a angústia, irmão Valdir, não venha nos atrapalhar de entender o que o irmão nos antecedeu, dizendo que o Senhor logo vem, e os sinais estão aí, o Messias está para voltar, salvar a tua igreja. É uma mensagem de libertação. O Senhor está prestes, irmão Jonathan, a nos tirar deste Egito miserável, desta terra de sofrimento, para nos levar a uma terra de graça, de paz, de louvor, de adoração, sem angústia, sem lágrima, sem este sofrimento. Irmãos, mas se nós atentarmos para as angústias, nós não vamos conseguir dar ouvido a esta mensagem. Se você ficar atento, fitando no seu problema, no seu sofrimento, você vai sair daqui sem entender esta mensagem de que Deus quer te libertar, de que Deus quer tirar você deste lugar em que você se encontra. Irmãos, tamanho é o poder da angústia, das aflições que o trabalho causa, que o dia a dia traz, que nos tira a perspectiva do que Deus tem para nossas vidas. Amados, e como nós custamos a entender isso, como nós damos atenção aos problemas, como nós damos atenção aos sofrimentos. Irmãos, o sofrimento às vezes é tamanho, a dificuldade às vezes é tão grande, que nós esquecemos do que nos está proposto. Nós conseguimos, irmãos, por dias, perder a perspectiva de que existe um céu de glória preparado para a igreja. O sofrimento, irmão, e a angústia têm uma capacidade muito grande de nos tirar a perspectiva do que o Senhor tem para nossas vidas. Irmãos, e pasme vocês, irmão Pedro, o diabo sabe disso. E sabe o que ele vai fazer? Vai dobrar o trabalho. O diabo sabe o que tem para nós. Irmãos, o nosso adversário, ele sabe exatamente o que Deus preparou para a igreja. E o que o diabo vai fazer, pastor? Aumenta o trabalho. Para que você não venha adorar a Deus, para que você não venha oferecer sacrifícios de louvor, para tirar você do prumo durante a jornada da semana. São tantos os problemas, sim ou não? São tantas as dificuldades, são tantas coisas que nós precisamos dedicar tempo e atenção, que nos traz angústia, que nos traz aflição. E se nós não atentarmos, amados, nós perdemos a perspectiva e não conseguimos dar ouvido ao que o Senhor está nos falando, ao que o Senhor está nos propondo nesta noite. A proposta do Senhor, meus irmãos, é essa. Capítulo 6 de Êxodo diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei a Faraó. Olha o que Deus está dizendo. Agora você vai ver o que eu vou fazer para Faraó. Esse aí que está escravizando você, esse aí que está trazendo problema para você, esse aí que está subjugando o meu povo, agora vocês vão ver o que eu vou fazer com ele. Irmãos, não é Moisés que está dizendo, Moisés é só um porta-voz, irmã Eliana. É Deus que está dizendo ao povo: olha só o que eu vou fazer com Faraó.
Segue versículo. Por minha mão poderosa, diz o Senhor, Ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, Ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Irmãos, Deus não se esquece do que Ele fala à sua igreja. Deus não se esquece das suas promessas. Às vezes você e eu podemos julgar por tardia. Deus não tarda. Deus não se atrasa, irmãos. Simplesmente nós temos que viver o tempo que Deus determinou, até chegarmos a alcançar aquilo que Ele nos prometeu. Queira você ou não, lá atrás Deus coloca Abraão em profundo sono. Olha que interessante. Abraão dorme, e Deus dá uma visão a Abraão. Diz que Ele deixaria o seu povo ficar cativo por 400 anos, e depois Ele levantaria com mão forte e libertaria o povo. Quanto tempo esse povo demorou para alcançar essa promessa? Não foi uma semana, nem 2 dias, nem 1 ano. Foram só 400 anos. Deus tardou? Não, Deus cumpriu no prazo que Ele determinou. E não vai ser diferente na minha e na sua vida. Deus te prometeu algo em particular, entregou um manto, como assim se diz. Deus revelou para alguém falar algo a você, te prometeu, falou que vai dar a sua família, que vai salvar a tua casa, então espera. Ah, irmão, é simples assim? É porque Deus está dizendo, e não vai ser eu que vai contrariar. Se Deus disse que vai fazer, o tempo é dele, não é meu, não é seu. O problema é que nós sofremos por querer antecipar coisas em que Deus colocou prazo. Olha que tremendo isso. Aí a gente fica sofrendo, irmão Diego, de bobeira. Porque, Jonathan, o que Deus tem para a tua vida, ninguém aqui vai impedir, nem o tempo. Não é assim? Então, irmãos, nós precisamos se atentar a essa fala. Deus prometeu algo para a sua vida. Deus falou que vai salvar o teu filho, que vai tirar ele das drogas, que vai trazer a sua família, que vai trazer o teu marido, que vai trazer a tua família para cultuar o Senhor. Falou? Você ouviu? Guardou? Amém? Então espera. Porque Deus, ao seu tempo, com mão forte, Ele vai fazer o que prometeu. Louvado seja Deus, porque não foi homem que prometeu. Eu posso até prometer alguma coisa a você e falhar, porque eu sou homem, sou vil, sou falho. Deus não, irmão. Deus não falha. Amém? Glória a Deus. Dá para esperar? Espera no Senhor, amém? Deus tem o melhor para a sua igreja. Respeite o tempo. Louvado seja Deus. Segue o versículo, verso 6, diz assim: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. É Deus falando, eu os libertarei da escravidão e resgatarei com braço forte e atos de juízo. Irmão, você acha que está sofrendo injustiça? Deus, ao seu tempo, com braço forte, vai tirar você de onde você está. E com juízo, irmãos, Ele vai pegar aquele que tanto nos oprime, aqueles que tanto nos perseguem. Louvado seja Deus. Seguimos aqui, irmãos. É o braço do Senhor, amém? Não é o meu, não é o do Wagner. O Wagner era quase 2 de altura. Não é o braço do Wagner. Agora ele está se achando agora. Não, irmãos, é o braço do Senhor. É o braço do Senhor. É a mão do Senhor. Irmão, quando Deus estende a mão, já era. Não tem nada que o adversário, nem homem, nem o inimigo possa fazer. Quando o Senhor estende a mão, Ele vai dizer que o braço dele é forte. E não é forte como um braço de um ser humano, é forte como o braço de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Seguimos aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Eu os farei, verso 7, meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus,
que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Irmãos, que fala belíssima. Pensa numa coisa boa de ouvir de Deus, é isso. Mas no verso 9 o povo não conseguiu dar ouvido. Precisamos, irmãos, vencer a incredulidade. A incredulidade tem permeado a mente de muitos cristãos. E isso tem feito com que muitos venham a sucumbir na fé. Irmãos, Deus é justo. Deus, Ele é fiel. E Deus, irmãos, Ele cumpre com o que Ele fala. Louvado seja Deus. Como foi lido aqui pelo nosso irmão Rafael, não vamos nos enganar, de Deus não se zomba. Louvado seja Deus. Faraó semeou, Faraó colheu. É assim que é, irmãos. Deus, ao seu tempo, dará vitória ao seu povo. Irmãos, o que Deus nos traz aqui nesta noite? Para continuar o que neste culto nós estamos presenciando, para que sobre a sua vida venha o refrigério da parte de Deus e que nós, dos menores ao maior, entenda que Deus cumprirá com toda a tua palavra. E nada, irmãos, nenhuma vírgula, nem um tio, nem um ponto desta palavra vai deixar de se cumprir. Louvado seja Deus. Assim como fora com o povo de Israel, durante 400 anos, até o momento da libertação, será assim na minha e na sua vida. Quem crê? Louvado seja Deus. Vai ser assim na minha e na sua vida. Irmãos, correndo aqui, voltando aqui para o texto de Josué, nós estávamos falando de Moisés. Moisés, irmãos, no começo do seu ministério também, assim como Josué, na verdade, Josué como Moisés também, no início do seu ministério ele é encorajado, e está diante dele, irmãos, um grande desafio, que é conduzir um povo, que vinha por muitos anos sendo conduzido por um líder. É interessante que quando nós fazemos a leitura, a Bíblia vai dizer acerca de Josué, que ele era o auxiliar de Moisés. Sabe quem andava do lado de Moisés? Era Josué. Irmãos, aqui eu quero aplicar para nossas vidas. Caminhe com quem pode agregar algo à sua vida. Caminhe com pessoas que podem fazer com que você cresça e evolua diante dos princípios e da presença do Senhor. Josué caminhou nada mais, nada menos do que com Moisés e aprendeu muitas coisas. Mas esse mestre, esse professor, essa pessoa com quem ele andou sempre, lado a lado, morreu. Josué é colocado agora diante de um grande desafio. Assim como nós, irmãos, muitas das vezes somos colocados diante de grandes desafios. Desafios que nos trazem preocupações, desafios, irmãos, que nos coloca medo, que nos coloca dúvida. Sim ou não? Quantas vezes nós estamos, à mercê de uma situação e nós falamos, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou lidar com essa situação? Irmãos, eu acredito que muitos aqui já passaram, estão passando e provavelmente vai passar. Irmão, está profetizando caos? Não, porque é comum que isso aconteça, que nós vamos nos deparar com situações que nós ficamos em dúvida, que nos causa medo, que nos tira a coragem. E nós precisamos parar para ouvir o conselho do Senhor. É o que acontece com Josué. Josué não está feliz, está triste, está preocupado, porque tem uma grande nação diante dele, um povo que precisa ser conduzido, um povo que precisa ser cuidado, tratado, muitas coisas. Nós temos em média aqui, pastor, mais ou menos uns 250 irmãos, entre membros e congregados. Dá trabalho, pastor, 250? Dá nada. Irmão, glória a Deus, Deus dá graça ao pastor. Haja graça, pastor. Que Deus continue te abençoando.
para cuidar de um povo, para cuidar da minha vida, para cuidar dos meus problemas, para cuidar dos seus problemas. Moisés agora está diante de uma nação. Quando o povo, Rafael, saiu do Egito, eram 6 milhões, Claudete, 6 milhões, não era 250, eram 6 milhões de pessoas para cuidar, para levar num deserto, não é na igreja, não é no templo, não tem ventilador, não tem bebedouro, não tem água, nem tem banheiro, é deserto. Onde você vai fazer o número 1 e o número 2? É deserto, tem que ir para longe, sim ou não? Então, Moisés sai cuidando de um povo, numa quantidade de 6 milhões de pessoas, no deserto. Olha que coisa interessante. E gente, dá trabalho, sim ou não? Irmãos, uma família dá trabalho. Quem é pai, quem é mãe de família sabe o trabalho que dá. Quem dirá 200 famílias, quem dirá 6 milhões de pessoas. Irmãos, e pasme vocês, quando Moisés chega aqui, aliás, quando Moisés vem a falecer, o povo é numeroso, o povo é grande em número, já está em um número de nação. E agora vamos dizer assim, essa bucha, como nós costumamos dizer, a grosso modo, essa responsabilidade está sobre as mãos de Josué. Irmãos, e eu quero trazer um refrigério da parte de Deus para a sua vida, mediante esta palavra que não é minha, mas é de Deus. Ainda que você não queira dar crédito para mim, dê crédito à palavra que é de Deus. Amém? A palavra é do Senhor, dê crédito a ela. E eu quero trazer um refrigério da parte do Senhor à igreja. Está diante de um desafio? Está diante de um problema? Irmãos, nunca passei por isso na minha vida. Essa é a situação. Busca a orientação do Senhor. O Senhor tem o melhor caminho. Ele tem as melhores decisões para você tomar nesse momento de dificuldade. Esse momento que veio, que você não sabe o que fazer, Deus sabe exatamente o que fazer. E Ele tem essa direção para você. E quer a notícia boa? A receita está aqui, no capítulo 1 de Josué. Olha que interessante. Vamos ver a receita? Para a gente correr, que as horas se avançam. Muito bem. Deus vem falar com Josué, né? E ele fala assim: meu servo morreu, agora você e todo este povo se preparem para atravessar o Jordão. Deus dá uma intimada, Janaína, em Josué. Deus não perguntou: Moisés, ô Josué, tem como? Não perguntou, irmã Eliana. Deus não chegou assim: Josué, na boa, Moisés morreu, dá para você continuar o ministério? Você toca a igreja? Você toca o barco? Você toca o trabalho? Não. Deus vem e coloca a responsabilidade sobre a mão de Josué. Isso é muito interessante. Ele diz assim: agora você vai pegar esse povo e vai atravessar o Jordão. Josué tremeu. Moisés morreu, o que eu vou fazer? E agora? Que situação? Segue o texto. Vamos na Bíblia. A Bíblia não deixa a gente errar, irmãos. Ficar dando endereço aqui, eu erro de endereço. O irmão Deus vai falar que eu estou errado. Olha aqui, ó, verso de número 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus já começa encorajando Josué, dando uma palavra de ânimo. Onde você pisar, é seu. E não é porque você é o bambambam, é porque eu estou te dando. Olha que interessante. Irmãos, o que Deus te deu é seu. E não é porque você é merecedor. Não é porque você é o bambambam. É simplesmente porque Deus te deu. E se Deus te deu, é seu e ninguém tira. Simples assim. Olha o que Deus está falando para Josué: onde você pisar os pés, é seu. Olha que tremendo. Se Deus fala isso para a igreja, onde você ia pisar pela primeira vez? Guarda para você. Amém? Que seja um lugar de bênção. E ele vem falando, irmão, segue o texto, ó, o território desde o Líbano, e ele vem dando os lugares: Eufrates, terra dos Hititas, até o Mar Grande, um no oeste, enfim. Deus aplica uma outra promessa aqui para Josué. Só que entenda, irmãos, Deus está conversando com Josué. Ei, e Josué ainda está desanimado. Josué ainda está sem coragem. Josué ainda está falando assim: mas como que eu vou fazer isso? Deus está falando que onde você colocar a planta do pé é teu. Olha que interessante. E aí Deus vem e manda mais um, irmã Cleide: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ou seja,
O que Deus está falando a Josué? Não adianta homem, não adianta mulher, não adianta qualquer pessoa se levantar, não adianta o adversário, não adianta as nações se levantarem contra você. Ninguém vai conseguir resistir a você. Irmãos, quando Deus coloca você na incumbência de fazer algo, Ele garante. Não adianta você bater no peito e falar assim, eu me garanto. Não, irmão. Deus te garante. E se é Deus que está garantindo, vai, faz. Louvado seja Deus. Porque é Deus que está garantindo. Irmão, sabe, às vezes eu fico pensando, irmão Valdir, que nos falta uma perspectiva do tamanho que é o nosso Deus. De certo, eu não consigo mensurar a grandeza do Senhor. O salmista usa das melhores palavras para tentar descrever a grandeza de Deus. A palavra de Deus vai dizer, tentando descrever a grandeza de Deus, que o céu é o seu trono e Ele coloca os pés na terra. Ele está tentando mensurar o quão grande Deus é, e Ele ainda está sendo pequeno em dizer que o céu é o seu trono e Ele coloca a planta dos pés na terra, que é a estrada dos seus pés. Ele está tentando dizer o quão grande Deus é, e ainda assim lhe falta palavras. Você entende o tamanho do teu Deus? Glória a Deus. Irmãos, temos que pensar no seguinte, a Bíblia vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, quem está aqui? Quem está aqui, irmãos? Pelo amor de Deus, Deus está neste lugar, e eu creio piamente nisso. Agora, sabendo do tamanho desse Deus, eu tenho que pensar no meu comportamento, entendendo eu que eu estou reunido no nome do Senhor, e sabendo que Ele se faz presente, como eu me comporto. Qual é o meu comportamento diante dessa situação, sabendo que neste momento, nesta noite, Deus está neste lugar, dizendo a você e para mim essas palavras. Deus está nesse lugar. Pense como você vai se comportar. Pense como você vai agir. Pense como você vai falar. Porque Deus está neste lugar. E esse Deus grande e tremendo, que fala com Josué aqui, está neste lugar, neste momento. Foi Ele que visitou você nesta noite. Foi Ele que, por sua bondade, te refrigerou com o seu Santo Espírito. É Ele que está trazendo paz ao seu coração. Está sentindo paz no seu coração? Está sentindo tranquilidade? Irmãos, não é eu, é Deus que está neste lugar. Louvado seja Deus, te encorajando, dizendo para você continuar, dizendo para você que se Ele falou, Ele garante. É a palavra de Deus. Segue o texto, irmão, Bíblia. Depois de Deus dizer a Josué, que Ele é com Josué, que onde Ele colocar os pés é dele, ó que tremendo, e dizendo a ele assim, ó, eu estou com você, nunca vou te abandonar, e dizendo a Josué também, ó, ninguém vai resistir a você. Ei, se atente a isso, agora é com você. Deus já falou o que vai fazer, Deus já falou que garante, Deus já falou que é teu, Deus já falou que vai com você, Deus falou que ninguém vai te resistir. Deus já te falou, irmã Érica, que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Só que agora, irmã Patrícia, é com você. Agora, Leandro, é com você. Jussara, é com você agora. Agora é com você, igreja. Verso 6, Bíblia, irmãos. Seja forte. Seja corajoso. Isso compete a você. Deus já está fazendo a sua parte. Façamos a nossa. Sejamos fortes. Sejamos corajosos. E eu volto a dizer, o lado que nós estamos não perde. É Deus. O
que Ele está pedindo de você? Disposição, coragem, para você ser forte. Irmãos, o que mais nós queremos se Deus está falando que está do meu lado? Não sejamos como os antigos, os israelitas, que parecia que Deus não era suficiente. Dai-nos um rei. Vai pedir rei. Quer mais? O que nós queremos mais se Deus está falando que é conosco? Irmãos, agora é com você, agora é comigo. E ele diz a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá a este povo. Irmãos, você está diante de uma situação que você nunca viu. Você está diante de uma situação de adversidade da qual você nunca vivenciou. Mas Deus já falou para você que é contigo, que ninguém vai resistir, que Ele está com você. Glória a Deus por isso. Só que agora Ele está dizendo para você ser forte. Diante dessa situação, seja forte, seja corajoso. Resiliência. Nós precisamos ser resistentes. É o que Deus está falando a Josué. Olha que interessante. E Ele vai dizer: porque você conduzirá este povo para herdar a terra em que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aqui o papo é com Josué, mas o papo aqui é conosco, irmãos. Deus nos exorta nesta noite para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos corajosos. Louvado seja Deus. E Ele vem, irmãos, ratificando. No versículo 7 Ele diz: somente seja forte. É só isso que você precisa. Irmãos, não é o Valdir que está me encorajando. Emerson, vai lá. Valdir orou por mim aqui, me senti fortalecido. Eliseu veio e reforçou, me senti encorajado. Mas não é eles que estão fazendo isso agora, nem falando. É Deus que está falando. Seja forte. Então somente Deus está ratificando, falando por segunda vez consecutiva a Josué, porque Ele está entendendo que Josué está sem coragem. Mesmo diante de tudo que Deus falou para Josué, Deus ainda precisa falar para ele ter coragem. Deus já falou que é com ele. Deus já falou que onde ele pisar é dele, que onde ele for ninguém vai resistir, e que é com ele todos os dias de sua vida. Mas ainda ele está sem coragem, a ponto de, Jonathan, Deus por 2 vezes, em 2 versículos consecutivos, diz a ele: então somente seja forte e corajoso. Verso 7, somente seja forte. Mas agora ele vai falar assim: e muito corajoso. Agora precisa de mais coragem. Muita coragem, irmãos. Igreja, para nós trilharmos o caminho e esta carreira que nos está proposta, é necessário muita coragem. Para você sair da situação que você se encontra, dessa adversidade que você nunca passou na sua vida, você precisa de muita coragem. E assim como Deus insistiu, irmãos, mesmo mediante a tantas promessas, Deus quer te encorajar nesta noite. Sinta-se encorajado pelo Senhor. E aqui vem algumas recomendações. Tenha cuidado em fazer, em obedecer toda a lei que o meu servo lhe ordenou. Tem outra recomendação. Você quer conseguir vencer? Quer lidar com essa situação? Quer atravessar esse Jordão? Não se desvie. Olha que interessante desta lei, olha que interessante. Não se desvie dela. Para onde? Nem para a direita, nem tampouco para a esquerda. Para que você seja bem. Irmãos, aqui está a receita. Se você quer ser bem sucedido, faça conforme a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aonde, irmãos? Por onde quer que você andar. Outro conselho: não deixe de falar as palavras deste livro, e nem tampouco de meditar nelas, quando eu preciso, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Depois de tudo que Deus falou, quem está entendendo, diga amém. Ainda tem mais um pouco a se fazer.
precisa meditar na palavra, precisa não se desviar dela, precisa meditar de dia e de noite, para que tudo dê certo, para que você seja bem sucedido, você precisa fazer conforme Ele está dizendo. E aí Deus vai dizer o seguinte: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Tem coisa que é para mim e para você fazer agora, amém? Deus já falou que é conosco, amém, igreja? Deus está com a gente, sim ou não? Deus nos encorajou nesta noite, sim ou não? Agora é com você. Tenha coragem, vai ler Bíblia, estuda a palavra, busca o Senhor. Isso é conosco, amém? Para encerrar, irmãos, verso 9. No verso 9, lá de Êxodo 6, Eliana, o povo estava dizendo assim, aliás, o verso estava dizendo que o povo não conseguiu dar ouvido a Moisés. No verso 9 aqui de Josué, é interessante, ele vai dizer assim: não fui eu que te ordenei? Não te mandei eu? Ei, olha aqui para mim, você, Deus está falando com você, comigo. Não é Deus que está te mandando? É Deus, sim ou não? Você tem essa convicção? Porque às vezes nos falta convicção. É Deus que está falando mesmo? Você tem essa convicção? Então Deus está dizendo aqui, ó, não foi eu que te mandei? E aí ele vai de novo: seja forte e corajoso. Irmãos, ele está insistindo com Josué: Josué, você precisa ter coragem. Você só vai conseguir executar tudo isso que eu te falei com coragem. Irmãos, Deus não tem prazer no covarde, no que retrocede, no que olha para trás. Deus tem prazer no corajoso, aquele que ouve a palavra de Deus, vai e faz. Louvado seja o nome do Senhor. Conselho da noite, fechando com chave de ouro, amém, igreja? Não se apavore. Esse é o conselho de Deus para você. Não se apavore, nem desanime. Está desanimado? Irmãos, olha aqui para mim, você não pode sair daqui essa noite desanimado, pelo amor de Deus. Depois de um culto desse, depois de uma palavra de encorajamento, Deus diz aqui, ó, mais um pouquinho de coragem, amém? E por favor, não desanima. Deus está pedindo, aconselhando a Josué: não desanima. Sabe por que Deus fala para Josué não desanimar? Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim: por que, Josué? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que estará com você por onde quer que você andar. Louvado seja Deus. É por isso que ele fala para Josué não desanimar, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Igreja, saia daqui em nome de Jesus, encorajado, fortalecido, animado pelas misericórdias do Senhor. Não vai sair daqui dessa porta desanimado. O Senhor Deus é contigo. Deus é com a sua igreja. Louvado seja Deus. Durante esta semana, você vai precisar de coragem. Você vai precisar ser forte. Você vai precisar de fazer uso do conselho que nos foi dado aqui nesta noite, por intermédio da palavra do Senhor. E neste momento você tem que se lembrar que Deus é contigo, que o Senhor teu Deus é com você aonde quer que você pisar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.